Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos começar corrigindo as atividades do dia 29, que foram a apostila página 4 até página 8, e depois a gente vai fazer tarefas sobre tempo nas páginas 16 e 17 da apostila. Então, vamos começar aqui com as correções. Aqui embaixo eu dei o exemplo de que a bola de sorvete custa R$ 3,50 na minha cidade. Na página 5, a sequência ficou assim: 2, 5, 1, 4 e 3. E aqui embaixo, de acordo com os balõezinhos, R$ 3,20 em euro, 0 euros mais 80 centavos de euro. Novo Sol, R$ 2,90, peso, 8,40 e dólar australiano, 1,35. Na página 7, aqui embaixo eu coloquei o mesmo exemplo do preço que eu dei da bola de sorvete, mas no quadro de ordens. Então, 3 unidades e 5 décimos. Nos centésimos, a gente completa com o zero. E por último, a página 8, aqui na letra C, é colocar o preço dos balõezinhos que cada criança falou no quadro de ordens. Do Brasil já estava preenchido, Austrália fica 1 unidade, vírgula, 3 décimos e 5 centésimos. México, 8 unidades, vírgula, 4 décimos e 0 centésimos. França, 0 unidades, vírgula, 8 décimos e 0 centésimos. Peru, 2 unidades, vírgula, 9 décimos e 0 centésimos. Aqui embaixo, no quadro, nós temos o seguinte: o número 37,7 pode ser decomposto em 3 dezenas, 7 unidades e 7 décimos. 269,05, 2 centenas, 6 dezenas, 9 unidades e 5 centésimos. Lembrando de diferenciar o C para minúsculo, tá bom? Aqui a gente já tinha a decomposição 8 centésimos, então o 8 precisa estar na casa dos centésimos. Então, a gente completa com 0, vírgula, na unidade e 0 também nos décimos. 4 dezenas, 9 unidades, 3 décimos e 7 centésimos. Então, primeira coisa, colocar o 9 nas unidades, para colocar a vírgula. Antes dele, vem o 4 nas dezenas. E depois 3 nos décimos e 7 nos centésimos. No de baixo, vou fixar primeiro 6 nas unidades, porque eu preciso colocar a vírgula. Antes das unidades vem dezena, 7. E antes da dezena, centena, 8. E depois da vírgula, nos décimos, o 5 e nos centésimos, o 4. Aqui embaixo a decomposição: 9 centenas, 3 dezenas, 4 unidades e 5 décimos. Aqui embaixo, 8 unidades e 9 décimos. E aqui eu dei 2 exemplos de outros números decimais. Eu coloquei o 75,3, que fica 7 décimos, 5 unidades, aliás, 7 dezenas, 5 unidades e 3 décimos. E o de baixo, que foi o 124,06, 1 centena, 2 dezenas e 4 unidades, e mais 6 centésimos.
Assim a gente termina as correções e agora eu vou explicar as atividades do dia. Então vamos lá, pessoal. Apostila, página 16 e 17. Aqui na página 16, no exercício número 2, está dizendo que uma luta de judô feminino dura em média 4 minutos, até 4 minutos. E a prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Se a luta de judô for até o fim, ou seja, até os 4 minutos, quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer nesse tempo? Primeira coisa, a luta de judô está com o tempo em minutos e a ginástica é contada em segundos. Então, antes de mais nada, a gente aqui precisa fazer uma conversão para que as duas provas sejam contadas na mesma unidade de tempo. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a cada 1 minuto se passaram 60 segundos. Então, a primeira coisa é converter o tempo da luta de judô para segundos. Aí sim a gente vai conseguir comparar quantas provas de ginásticas completas são possíveis de acontecer dentro desse mesmo tempo em segundos da prova de judô feminino, tá bom? Já no exercício número 3, uma partida de vôlei não tem tempo definido para a duração, porque depende, da marcação dos pontos. O jogo mais longo da história do vôlei, que foi entre Polônia e União Soviética, nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, durou 4 horas e 36 minutos. Então, 4 horas e 36 minutos. E aqui está dizendo que a partida de xadrez mais longa da história durou pouco menos do que 5 partidas de vôlei com esse tempo aqui. Então, o jogo de xadrez durou aproximadamente 5 vezes esse tempo. E aí, a gente tem que marcar X em qual dessas 3 alternativas o tempo da duração dessa partida de xadrez está entre. Está em mais de 25 horas de duração, está em menos de 15 horas de duração ou entre 20 e 25 horas de duração. Como que a gente vai saber isso, pessoal? Primeira coisa, a gente precisa multiplicar por 5 esse tempo da partida de vôlei. Porém, vocês precisam lembrar que quando multiplicar por 5 aqui, nós vamos ter aqui na casa dos minutos um valor que ultrapassa 60 minutos. E a cada 60 minutos a gente tem 1 hora, lembra? Então, o que vocês vão fazer aqui? Depois de feita essa multiplicação, vocês vão ver quantas vezes vai ser possível retirar 60 minutos dessa parte aqui, dessa casa dos minutos. E cada 60 minutos que a gente conseguir retirar, a gente vai jogar aqui somando mais 1 hora. Porque se a gente desconta 60 minutos aqui, significa que foi mais 1 hora completa do lado de cá. E outro detalhe, a gente vai multiplicar por 5 tanto os 36 minutos quanto as 4 horas também, ok, pessoal? Então, é assim que vocês vão fazer o número 3. Já o número 4 está mostrando aqui 3 tipos diferentes de cronômetros. Os cronômetros, como eu acredito que vocês já sabem, são instrumentos usados para medir tempo em frações pequenas. Geralmente, conta-se
a partir dos segundos. 1 segundo, 2 segundos e assim vai marcando até verificar algum tempo que a pessoa esteja querendo calcular, como por exemplo, o tempo que uma pessoa gasta para correr 10 metros. Marca ali no cronômetro para ver quanto tempo a pessoa consegue fazer isso. O cronômetro, nós temos aqui mostrando que o ponteiro ele vai girar em segundos, a cada 1 segundo ele vai girando e ele vai dar a volta completa quando contar 1 minuto. Então, ele sai daqui da marcação, gira durante todo esse percurso que ele tem para girar e após 1 minuto ele volta para a posição inicial, nesse tipo de cronômetro. E esses tracinhos que vocês estão vendo aqui indica 5 em 5 segundos. Então, a cada tracinho temos 5 segundos. E aí vocês vão marcar na letra A. Quanto tempo terá passado após o ponteiro dar 1/4 de volta? Lembrando que a fração 1/4 é a metade da metade. Então, a gente vai considerar apenas esse primeiro quadrante aqui do nosso cronômetro. Quantos segundos vão passar para que o ponteiro saia daqui até chegar aqui? Letra B. Desenhe o ponteiro no cronômetro ao lado para mostrar como estará após 30 segundos. Então, é só desenhar o ponteirinho. E na letra C também, vocês vão desenhar os ponteiros de acordo com esses tempos em segundos que estão indicados aqui abaixo de cada cronômetro. Letra D. Quantas voltas o ponteiro dará durante o tempo do recreio da sua escola? Vamos lembrar que o tempo do nosso recreio é de 20 minutos e que o cronômetro, como está sendo dito aqui, leva 1 minuto para dar uma volta completa. Então, durante o nosso recreio, esse cronômetro daria quantas voltas completas? E no exercício número 5, nós temos que os fornos micro-ondas, eles têm um tipo de cronômetro, só que nesse caso faz a contagem decrescente. Por exemplo, a gente seleciona lá um tempo no painel e esse tempo ele vai decrescendo de 1 em 1 segundo. E aí, o que vocês vão fazer aqui? Completar as sequências dos tempos que aparecem no visor do micro-ondas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui colocou o tempo de 3 minutos. Então, ele vai decrescendo de 1 em 1 segundo. Antes de 3 minutos, quando a gente retira 1 segundo, vem para 2 minutos e 59 segundos. Depois, 2 minutos e 58, 2 minutos e 57 e assim por diante, sempre retirando 1 segundo. Essa aqui é a contagem regressiva em segundos. E o mesmo vocês farão aqui no tempo de 5 minutos e 7 segundos, que é o tempo inicial. Já na letra B, a Vitória marcou 4 minutos no micro-ondas para aquecer uma jarra de leite, mas quando o cronômetro marcava 1 minuto e 30, ou seja, ele foi decrescendo de 4 minutos até chegar em 1 minuto e 30 segundos, ela achou que o leite já estava aquecido e desligou o micro-ondas. Por quanto tempo ela aqueceu o leite? Então, eu vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Vamos supor que eu tenha programado o meu micro-ondas com o tempo de 7 minutos. Mas eu resolvi desligar o micro-ondas quando marcou o tempo de 1 minuto
e 15 segundos. Vamos descobrir por quanto tempo o meu micro-ondas ficou funcionando. Então, a primeira coisa é posicionar dessa maneira os dois tempos, o tempo inicial e o tempo onde eu parei o meu visor. Então, pessoal, eu tenho que descobrir por quanto tempo a comida ficou no micro-ondas. Vou então subtrair do tempo que ainda restava para terminar. Mas veja só, em 0 segundos eu não tenho como retirar 15 segundos. Eu preciso pegar segundos emprestados aqui no meus 7 minutos. Então, esses 7 minutos vai valer 6 minutos. E eu empresto 1 minuto para cá, na casa dos segundos. Vou emprestar 1 minuto, mas 1 minuto vale 60 segundos. Então, eu recebi 60 segundos aqui. E os 60 eu posso retirar 15. Quanto vai ficar? O 6 vai ficar valendo de 5 para emprestar 1, para o 0 virar 10. 10 menos 5, 5. E 5 menos 1, 4. 45 segundos. E 6 menos 1 minuto, 5 minutos e 45 segundos. Foi por esse tempo que a minha comida ficou aquecendo no meu micro-ondas. Então, com esse exemplo da subtração, vocês vão conseguir fazer essa letra B, que é bem parecido com essa situação, tá bom, pessoal? Mas qualquer dúvida, se vocês não entenderam, eu estou à disposição. Lembrando que amanhã é sábado, é o dia do nosso drive-thru e eu estou morrendo de saudade de vocês. Quero muito ver todo mundo, tá bom, pessoal? Então, um beijão e até amanhã, se Deus quiser.